Hoje é quinta-feira, esse é o seu devocional Esperança Diária, nesse dia abençoado que o Senhor preparou para mim e para você. Hoje, dia 6 de junho, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, eu dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Paulo está declarando aqui que, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, desse relacionamento que ele tinha com Cristo, ele dava graças a Deus por todos os irmãos de Roma, por todos os irmãos daquela igreja. Esse versículo de Romanos 1:8, ele aparece ser até um versículo simples, mas ele esconde um rico significado. É por isso que, para entender qualquer versículo completamente, a gente precisa entender um pouco o contexto histórico e cultural do que nós estamos lendo. Nós não podemos pegar um versículo e olhar ele de forma isolada. E o contexto histórico e cultural de Romanos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Paulo é o autor da carta aos Romanos. E ele escrevia aos cristãos que estavam em Roma, por volta lá de 55 depois de Cristo. Roma era uma capital muito importante porque era a capital do Império Romano, um centro repleto ali de diversidade cultural, diversidade religiosa, e a comunidade cristã em Roma era relativamente nova e enfrentava muitos desafios e muitas perseguições. E diante desse cenário, Paulo escreve dizendo que ele era grato a Deus pela fé daqueles irmãos. Antes de tudo, eu sou grato a Deus porque vocês têm uma fé que o mundo todo está sabendo dela, estão ouvindo sobre ela. Paulo transborda de gratidão pela fé dos irmãos de Roma, reconhecendo que essa fé era conhecida e admirada em todo o Império Romano. Essa fé era um testemunho poderoso do Evangelho no mundo que era dominado naquela época pelo paganismo. Paulo está falando que essa fé é uma fé que ela transcende as fronteiras. A frase "em todo mundo" destaca essa universalidade da fé cristã. Ela não se limita a um grupo específico. Essa mesma fé que encantava as pessoas naquela época é a fé que eu e você hoje precisamos ter para cativar também aqueles que estão ao nosso redor. Porque essa fé ela não se limita a um grupo específico, a uma cultura particular, mas ela ultrapassa as fronteiras, alcança pessoas de todas as origens. A fé dos romanos era um exemplo de universalidade, inspirando, encorajando outros crentes. E por isso nós estamos vendo esse texto de Romanos 1, versículo 8 hoje. Porque a fé que eles tinham e que nós devemos ter e que Deus deseja ver em nós é uma fé que edifica, que fortalece. E a fé dos romanos não era apenas um conjunto de crenças, mas era algo ativo que os transformava, que os impulsionava a viver uma vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Não era uma fé só que trazia conhecimento, mas era uma fé que, junto com o conhecimento, vinha a prática, vinha a aplicação na vida. Essa fé os tornava forte em meio às dificuldades, os unia como irmãos em Cristo. Portanto, nós precisamos ser gratos a Deus também em todos os momentos. E nós precisamos viver essa fé autêntica diante deste mundo tão secularizado que nós temos vivido hoje, que nós estamos vivendo hoje, mas precisamos olhar esse tempo difícil também como oportunidade de mostrar a este mundo o poder transformador do Evangelho que nós cremos e que nós vivenciamos. Portanto, que Deus abençoe o seu dia, que você compartilhe esse versículo, esse devocional com outras pessoas. Até o nosso próximo encontro.